E eles falam que embaixo das pirâmides esteja essa sala dos registros, que é uma biblioteca que abriga segredos sobre a civilização egípcia. Então, esse salão dos registros, essa biblioteca que se dizem ter embaixo das pirâmides, é um mito, já é uma lenda antiga. Muitos livros se diz sobre isso, nas próprias escrituras do Egito se fala sobre isso também. E já é uma teoria, já é uma coisa espalhada para o mundo inteiro sobre que existe uma biblioteca ou alguma coisa embaixo do Egito. Eu vou falar mais para frente sobre isso, mas eles confiam então que talvez essas colunas aqui sejam talvez esse salão dos registros que ficou muito famoso, que essa teoria que ficou muito famosa. Enfim, então eles falam que existe algo grande lá e isso é o que estão falando durante a semana, essa descoberta, essa revelação que estão falando durante essa semana, o que aconteceu embaixo do Egito. Mas a falta de evidências concretas foi o motivo de boa parte da comunidade científica que estuda o Egito Antigo levantar suspeitas sobre a existência da cidade subterrânea. Um dos motivos é que esses instrumentos de radares não têm a potência suficiente para chegar tão longe no solo para detectar algo tão grande como está se falando. Então, um dos motivos que estão falando que às vezes isso não pode ser verdade é porque, tá vendo essa imagem do radar aí? Eles estão falando que esse instrumento de radar, esse instrumento de sonar, não sei, ele não é um instrumento tão potente, então quer dizer que ele não consegue chegar tão longe no subterrâneo ali, no solo. Então seria meio que impossível falar que existe algo gigantesco, sendo que ele não consegue, essas imagens não conseguem chegar tão longe, vamos supor assim. Aqui está falando que a falta de evidências concretas foi o motivo de boa parte dos cientistas então acharem que provavelmente isso pode não ser verdade. Pode ser uma coisa que eles, não que eles inventaram, mas é uma coisa que estão falando algo maior do que é. Então a maioria dos cientistas, a maioria das pessoas que estudam o Egito Antigo não estão ainda totalmente convencidas, ainda, como eu vou falar aqui. Então essa teoria não foi comprovada e dizem estar longe de ser verdade. Só concordam que devem existir sim pequenos túneis embaixo das pirâmides, mas nada tão grande como uma cidade subterrânea. E para comprovar isso precisam de mais pesquisas com instrumentos tecnológicos e também escavações. A maioria dos cientistas dizem que provavelmente esse estudo, provavelmente essas pesquisas aqui, ela talvez pode ser que não seja verdade. Porque por causa das ferramentas, do sonar, dos instrumentos de radares, que não chegam tão longe no subsolo, e porque também cientistas, pessoas que cuidam ali da área da pirâmide, falou que esses pesquisadores especificamente não fizeram nenhuma pesquisa lá dentro das pirâmides, como eles falaram que fizeram. Então assim, tem esses pesquisadores, cientistas que não publicaram isso, né? Falaram numa reunião, é diferente de ter uma publicação científica do que só falar numa reunião. Então eles só falaram isso numa reunião, não é uma publicação científica comprovada, e por outros cientistas não terem comprovado isso, por não ter passado por um método científico lá de comprovação, etc., muitos cientistas acham que isso não é verdade. Mas também muitos cientistas sabem que provavelmente deve existir alguma coisa embaixo das pirâmides, porque de alguma forma, talvez algumas outras pesquisas mostraram isso, mas porque também o Egito inteiro tem coisas subterrâneas, né? Então, fácil achar que realmente deve existir alguma coisa ali embaixo, porque se no Egito inteiro tem coisas subterrâneas, tem coisas escondidas, então talvez embaixo da pirâmide deve ter coisas escondidas também. Então, todos os cientistas talvez concordam com isso, que deve existir túneis ali sim, embaixo da pirâmide, mas não é nada comprovado ainda, não é nada que o radar pegou assim e mostrou com detalhes, e que, como eu falei aqui, para descobrir essas coisas precisam de mais estudos, mais pesquisas e também escavações. Precisam ter escavações, descobrir de forma concreta mesmo se existe essa sala, se existe esses corredores.